Na aula de hoje, iremos dar continuidade a falar sobre as principais formas de controle do crescimento microbiano. Iremos dar destaque aos métodos químicos. Há centenas de diferentes produtos químicos disponíveis para o controle dos micro-organismos. Eles são amplamente divulgados e utilizados em nossas casas, nas escolas e nos locais de trabalho. Esses agentes químicos, eles podem ser de origem natural ou sintética, e eles podem matar ou inibir o crescimento de um determinado tipo de micro-organismo, dependendo da sua concentração. Alguns são ativos contra um grande número de espécies e são caracterizados como de amplo espectro de atividade, enquanto outros podem afetar somente poucas espécies. Na verdade, não existe um único composto químico que seja ideal para todos os propósitos. Desta maneira, é necessário determinar as vantagens que o agente apresenta quando utilizado em determinadas situações. Nessa aula, nós iremos conhecer algumas categorias de agentes químicos antimicrobianos, algumas de suas características e suas utilizações práticas e como atuam nos micro-organismos. Um agente químico antimicrobiano ideal deve ter características que apresentam eficiência sob todas as condições. Infelizmente, não existe um composto químico que possua todas essas características desejáveis. No entanto, é muito importante conhecer essas principais características para que esse conhecimento possa nos ajudar a selecionar os melhores produtos para uma aplicação específica. Diante disso, vou apresentar para vocês as principais características encontradas em um agente químico ideal. A primeira exigência é que esse agente químico tenha uma atividade antimicrobiana. O que é isso? Que esse agente químico tenha a capacidade de inibir ou preferencialmente matar os micro-organismos. O composto químico em baixas concentrações deve ter um amplo espectro de atividade antimicrobiana, o que significa que ele deve inibir ou matar muitos tipos de micro-organismos. A segunda característica é a questão da solubilidade. A substância ela deve ser solúvel em água ou em outros solventes, como o álcool, em quantidades necessárias ao seu uso efetivo. Terceira característica, estabilidade. O armazenamento da substância durante um período razoável não deve resultar em uma perda significativa da ação antimicrobiana. Quarta característica, ausência de toxicidade. Não deve prejudicar o seu uso, não deve prejudicar nem o homem, nem os animais. Homogeneidade. As preparações devem sempre ser uniformes em sua composição, de modo que os componentes ativos estejam presentes em cada aplicação. Por exemplo, os componentes não devem se agregar ou depositar-se na superfície do recipiente. A sexta característica é atividade em temperaturas ambiente ou corporal. Não deve ser necessário aumentar a temperatura além daquela normalmente encontrada no ambiente onde o composto químico é utilizado. Sétima característica: alto poder de penetração. A menos que uma substância possa penetrar através da superfície, a ação antimicrobiana é limitada ao local de aplicação. Entretanto, a ação na superfície é algumas vezes necessária. Oitava, ausência de poderes corrosivos ou tintoriais. Os compostos não devem corroer ou desfigurar metais, nem curar ou danificar os tecidos. Nona característica, poder desodorizante. O desinfetante ideal deve ser inodoro ou apresentar um odor agradável. 10. Capacidade detergente. Um agente antimicrobiano que tem propriedades detergentes tem a vantagem de ser capaz de remover mecanicamente os micro-organismos da superfície que está sendo tratada. E por último, disponibilidade e baixo custo.
O produto deve ser facilmente encontrado e de baixo custo. Agora que nós já falamos um pouco sobre as características de um agente químico ideal, nós vamos ver como que eles podem interferir nesses micro-organismos. Basicamente, são de três formas os alvos dos agentes químicos. Eles podem atuar nas proteínas desses micro-organismos, nos ácidos nucleicos, que são DNA ou RNA, e ainda na parede celular e na membrana plasmática. Quando os agentes químicos atuam nas proteínas, a principal causa é a desnaturação delas e a sua inativação. Já quando o alvo são o DNA e o RNA, a principal causa é que essas substâncias elas podem se ligar aos ribossomos e parar a tradução, pode ligar no DNA e inibir a sua duplicação e transcrição ou ainda degradar esses próprios ácidos nucleicos. E por último, nós temos como alvo dos agentes químicos a parede celular e a membrana plasmática dos micro-organismos. Esses agentes químicos, eles afetam a permeabilidade, a síntese e rompem a membrana plasmática e a parede celular, favorecendo o que a gente chama de lise celular, afetando o crescimento e podendo levar esses micro-organismos à morte. Vamos falar agora sobre os principais métodos químicos de controle microbiano, das quais se destacam as substâncias esterilizantes, desinfetantes e antissépticos e os chamados sanitizantes. Para a gente poder entender um pouquinho melhor como são essas substâncias, nós vamos ter que relembrar alguns conceitos que foram vistos na aula passada. Um esterilizante é um composto químico que realiza uma esterilização. O que é a esterilização? Se vocês recordarem, ela é um processo de destruição ou remoção de todas as formas de vida microscópica de um objeto ou uma espécime. Já o desinfetante, como o nome já fala, vai realizar o processo de desinfecção. Um desinfetante é uma substância química que mata as formas vegetativas de micro-organismos patogênicos, mas não necessariamente suas formas esporuladas. Já o antisséptico é um composto químico usualmente aplicado na superfície do corpo e previne a multiplicação dos micro-organismos. Por último, nós temos as substâncias sanitizantes. Geralmente, as normas de saúde pública determinam que em certos lugares a população microbiana não deve exceder um número específico. Nesse sentido, utiliza-se um saneador, um sanitizante, um agente que mata 99,9% dos micro-organismos contaminantes de uma área. Esses sanitizantes são normalmente aplicados em objetos inanimados, como copos, pratos, talheres e utensílios em restaurantes. Eles também podem ser utilizados diariamente na limpeza de equipamentos de laticínios e indústrias de alimentos. Vamos ver agora os principais grupos de desinfetantes e antissépticos. O primeiro grupo que nós vamos falar são os chamados fenol e compostos fenólicos. Essas substâncias, elas têm uma importância muito grande por ter sido um dos primeiros agentes químicos utilizados como um antisséptico. Para vocês terem uma ideia, em meados de 1800, um cirurgião inglês chamado de Joseph Lister utilizou o fenol para reduzir a infecção em incisões cirúrgicas. Lister tomou conhecimento dos estudos de Pasteur sobre a teoria microbiana das doenças e iniciou uma prática de aplicar uma solução de fenol nas incisões cirúrgicas para matar os micro-organismos suspeitos de causarem infecção. Isso resultou em uma extraordinária redução na incidência de infecções pós-operatórias. Para se ter uma ideia,
uma solução aquosa de fenol a 5% mata rapidamente as formas vegetativas dos micro-organismos, porém, os esporos são muito mais resistentes. O fenol, por ser tóxico e apresentar um odor desagradável, não é muito utilizado como desinfetante ou antisséptico. Ele tem sido substituído por vários derivados químicos ou compostos químicos relacionados, que são menos tóxicos para o tecido e mais ativos contra os micro-organismos. Além disso, quando o fenol ele age na célula microbiana, ele atua principalmente na membrana plasmática, ocasionando o vazamento do conteúdo celular e, consequentemente, a morte celular. Um outro grupo de substâncias que podem atuar como agentes químicos no controle microbiano são os álcools. Em concentrações entre 70% e 90%, as soluções de álcool etílico, etanol, são eficientes contra as formas vegetativas dos micro-organismos. Porém, o álcool etílico não pode ser utilizado para esterilizar um objeto, pois não mata os endósporos bacterianos. As propriedades bactericidas do álcool aumentam quanto maior for sua cadeia de carbono. Entretanto, o álcool com cadeias de carbono maiores do que o álcool propílico e isopropílico são menos solúveis em água do que o álcool etílico e, assim, são pouco utilizados como desinfetantes. Os álcools propílicos e isopropílicos em concentrações de 40% a 80% são bactericidas para células vegetativas e são frequentemente utilizadas no lugar do álcool etílico. Já o álcool etílico, 70%, e álcool isopropílico, 90%, são utilizados como antissépticos de pele e como desinfetantes de termômetros clínicos de uso oral e de certos instrumentos cirúrgicos. O tratamento com álcool é o método mais utilizado para limpar a pele antes de colocar as amostras de sangue. Comparado com outras soluções antissépticas, o álcool etílico é o mais eficiente na destruição de bactérias. O álcool etílico em concentrações entre 60% e 90% é eficiente contra vírus, sendo principalmente de 70%. Entretanto, a presença de outras proteínas diminui a eficiência contra os vírus, porém o álcool combina-se com elas, impedindo a ação sobre as proteínas virais. Em relação aos principais mecanismos de ação dos álcoois, a atividade antimicrobiana dessas substâncias deve-se principalmente à sua capacidade de desnaturar proteínas. Os álcools são também solventes de lipídios, lesando assim as estruturas lipídicas na membrana das células microbianas. Além disso, parte da sua eficiência como desinfetante de superfície pode ser atribuído à ação detergente de limpeza, que auxilia na remoção mecânica dos micro-organismos. Os elementos químicos do grupo dos halogênios, particularmente representados pelo iodo, o cloro e, em menor extensão, o bromo, são componentes de muitos agentes químicos antimicrobianos. Vamos falar primeiramente sobre o iodo. O iodo é um dos mais antigos e eficientes agentes antimicrobianos. Preparações de iodo são utilizadas principalmente para a antisepsia da pele, em que são frequentemente os agentes mais efetivos. O iodo, nas suas várias formas, é também utilizado para desinfetar pequenas quantidades de água e para sanificar utensílios de alimentação. Os vapores de iodo também podem ser utilizados para desinfetar o ar. Bom, qual é o mecanismo de ação do iodo? Por ser um forte agente oxidante, o iodo pode destruir compostos metabólicos essenciais dos micro-organismos por meio da oxidação. Os elementos químicos do grupo dos halogênios, particularmente representados pelo iodo, o cloro e, em menor extensão, o bromo, são componentes de muitos agentes químicos antimicrobianos. Vamos falar primeiramente sobre o iodo.
O iodo é um dos mais antigos e eficientes agentes antimicrobianos. Preparações de iodo são utilizadas principalmente para a antisepsia da pele, em que são frequentemente os agentes mais efetivos. O iodo, nas suas várias formas, é também utilizado para desinfetar pequenas quantidades de água e para sanificar utensílios de alimentação. Os vapores de iodo também podem ser utilizados para desinfetar o ar. Bom, qual é o mecanismo de ação do iodo? Por ser um forte agente oxidante, o iodo pode destruir compostos metabólicos essenciais dos micro-organismos por meio da oxidação. Ainda entre o grupo dos halogênios, nós podemos destacar o cloro e os compostos clorados. O cloro na forma gasosa ou em combinações químicas representa um dos desinfetantes mais largamente utilizados. O gás comprimido em forma líquida é, com poucas exceções, a escolha universal para a purificação das águas de abastecimento público e piscinas. O cloro gasoso é difícil de ser manuseado, a menos que se disponha de um equipamento especializado, o que torna sua aplicação limitada em operações de larga escala, como, por exemplo, o tratamento de águas em estações municipais. Existem ainda compostos clorados que podem ser manuseados mais facilmente do que o cloro gasoso. Entre eles estão os compostos inorgânicos clorados, denominados de hipocloritos. E também existem outros compostos chamados de cloraminas. O mecanismo de ação do cloro é muito semelhante ao do iodo. Ele age como um agente oxidante que pode destruir substâncias celulares vitais. O cloro ainda pode combinar diretamente com proteínas celulares e destruir as suas atividades biológicas, e dessa forma destruindo aquele micro-organismo. Nesse slide aqui, podemos ainda ver outras aplicações do iodo e o cloro. No caso do iodo, ele geralmente atua como um iodóforo, combinação de iodo e molécula orgânica, usado para tratamento de feridas, como vocês podem observar nessa imagem. E o cloro, como eu falei anteriormente, ele é um agente oxidante na maquinaria celular e também, como eu falei para vocês, as suas formas gasosas podem ser utilizadas. E aqui a gente tem um exemplo da cândida, né, da água sanitária. Vamos falar agora um pouquinho sobre os metais pesados e seus compostos. O termo metais pesados refere-se a metais tais como mercúrio, chumbo, zinco, prata e cobre. Antigamente, a água, para ser armazenada, ela era colocada em recipientes de prata e cobre, porque as pessoas notavam que os vasilhames de metal conservavam muito mais a água para beber do que as outras. A capacidade de quantidades extremamente pequenas de certos metais, particularmente a prata, de exercer efeito letal sobre as bactérias, é conhecida sob a denominação de ação oligodinâmica. Então, se vocês observarem nessa imagem, nós temos aqui o efeito da ação oligodinâmica. O que isso quer dizer? Esse fenômeno pode ser demonstrado no laboratório, colocando-se uma moeda de prata previamente limpa sobre a superfície de um meio solidificado previamente inoculado. Após a incubação, uma zona de inibição sem crescimento é verificada ao redor da moeda, que é o que vocês podem observar aqui nessa imagem. A quantidade de metal dissolvido responsável pelo efeito de inibição é extremamente diminuta e pode ser expressa como parte por milhão. Além disso, a gente ainda tem que destacar o mercúrio, né? O mercúrio é um dos metais pesados que apresenta maior atividade antimicrobiana e menor toxicidade do que os outros compostos. E dentro deles a gente pode destacar o mertiolate, né? Que vocês devem já ter ouvido falar, né? Bastante utilizados na aplicação de machucados. Bom, a maior parte dos metais de ação
a maior parte dos mecanismos de ação desses metais pesados está relacionado com a inativação de proteínas celulares que se combinam com essas substâncias. Para finalizar, nós vamos falar sobre os sabões e os detergentes. Essas duas substâncias são compostos que diminuem a tensão superficial e são utilizados para limpar superfícies. São também denominados de surfactantes. Mas por que eles são denominados de surfactantes? Quando uma substância apolar, como no caso das gorduras, é colocada em uma solução aquosa de detergente, os grupos hidrofóbicos do detergente ligam-se às substâncias, enquanto os grupos hidrofílicos criam uma superfície que pode ser encharcada com a água. Os sabões podem ser considerados também exemplos de detergentes. Nesse slide, nós temos uma tabela mostrando os principais agentes químicos e a eficácia contra endosporos e micobactérias. Micobactérias ou micobacterium é um gênero de bactérias que tem uma alta patogenicidade. Então, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, o mercúrio, endosporos sem atividade e micobactérias sem atividade. Agora, se eu pego, por exemplo, o iodo, aplicado em endosporos, ele tem uma baixa eficácia, já com micobactéria, uma boa eficácia. Então, na verdade, é mais uma tabela para vocês poderem olhar os principais agentes químicos e comparar as suas ações. Essa foi a bibliografia utilizada para a preparação dessa aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre os principais agentes químicos e o controle dos micro-organismos. Dessa forma, a gente finaliza esse primeiro grupamento de aula falando sobre os agentes físicos e os agentes químicos. Bons estudos!